Olá, galerinha do terceiro ano, aqui é a professora de artes Débora e se liga que o assunto de hoje é Bumba Meu Boi. Segundo historiadores, o Bumba Meu Boi, Boi Bumbá, Boi de Mamão, Boi Calemba, Boi Pintadinho é o nome do Bumba Meu Boi, dependendo de cada região. Ele teve origem na cultura dos países da Europa e foi trazido para o Brasil através de colonizadores portugueses, misturando-se à cultura dos países da África e indígena. O assunto é sempre parecido, gira em torno da Catarina, ou Catirina, ou Catita, Catirina, Mãe Catarina, enfim, ele varia de acordo com a região. Mas gira em torno dessa mulher que grávida tem o desejo de comer a língua de um boi, e não é qualquer boi, é justamente do boi premiado do patrão. O marido dela mata, que na maioria das versões é Chico, mas tem pai Chico, pai Francisco, enfim, mata o boi e é jurado de morte pelo dono do boi, que é o patrão dele, porque é o boi premiado, é o boi preferido dele. E, desculpa, ele pede ajuda para ressuscitar o boi. Em alguns lugares muda os personagens que vão ajudar, né? Então, assim, Parintins, que tem aquela questão muito forte indígena, então é um pajé que ajuda. Em outros lugares é um ser da nossa mitologia folclórica, como Ai, meu Deus, caipora. Aqui tem os pés. Acho que é caipora mesmo. E assim, o curandeiro, o diabo, depende da região, tá bom? É caipora, tá aqui. Caipora, é isso mesmo. Também tem os animais que mudam, que além do boi que sempre aparece, em alguns lugares tem a burrinha, que é em algumas, no boi de mamão é uma espécie de narrador que conta história. Tem a ema, tem o jaguará, tem elementos assim que compõem a história. Tem também pastorinha, o engenheiro, o padre, o sacristão, dona Joana, o curandeiro, que, não, como eu disse, também não aparece em todos, aparece de acordo com o boi daquela região, tá? Durante a dança, o boi é morto para pegar a língua, sendo logo em seguida ressuscitado por um puxão do rabo, que é um desses personagens que eu falei antes, e volta a dançar. Na dança, o boi abaixa e levanta a cabeça dançando de forma desorientada sobre os outros personagens e às vezes até sobre as pessoas que estão assistindo. Porque antigamente, como é uma brincadeira de rua, né? Em Parintins não que tem um bombódromo, mas na brincadeira de rua, o personagem levanta desorientado e vai para cima das pessoas que normalmente estão em roda assistindo ao evento. Bem legal. Então, festejam a grande atração artística dos meses de junho e julho. O enredo da encenação do boi varia um pouco, como eu disse. O tema é central, que é a morte e a ressurreição do boi. E o homem veste o boi, né? Claro, tem um homem aqui dentro. Ele veste uma armação de madeira com pano e usa uma cabeça de animal feita à mão. O boi calemba é a versão potiguar do Bumba Meu Boi, também conhecido como boi de reis, que acontece no dia 24 de dezembro até 6 de janeiro, que é o dia de reis, com a queima do boi rei simbolizando a renovação. Então, aqui aqui na nossa região, principalmente ali em São Gonçalo, eu sei que tem uma brincadeira dessa de boi, e que no dia de reis, do dia 6 de janeiro, depois da missa, há a queima do boi, que é simbolizando a renovação, que ano que vem é um boi novo, é a mesma história, mas vai ser renovada, digamos assim. É claro que, como não poderia deixar de ser, você vai construir o seu boi bumbá. Então aqui eu coloquei 3 exemplos. O primeiro é um rolo de papel higiênico vazio. Todos eles você vai utilizar o rolo de papel higiênico vazio, tá? Em alguns vai diferenciar um pouquinho os elementos que você vai colocar. Então o primeiro é papel. Você coloca um papel sobre ele. Você corta do tamanho do rolo e coloca assim sobre ele, tá bom?
Mas o papel que fica sobre o rolo tem franjas. Tá, esse aqui não tem. Esse aqui fica sobre o rolo. Esse aqui é papel também, mas ele tem franjas, ó. Então lá no final você coloca 2 camadas de papel diferente, no caso papel colorido. Se você não tiver, você pega uma folha e pinta de uma cor, pega outro pedaço da folha e pinta de outra cor, corta para fazer 2 folhas de cores diferentes. Bota uma com a franja e cola outra por cima com franja, porque o boi tem que ser decorado, tá? O terceiro já tem uma estrutura, ele é rolo também, mas ele tem embalagem de iogurte para fazer o focinho e palitos de picolé para fazer o pé. Se você não for fazer, ele não vai ficar tão alto. O interessante é que seja com palito. Você pode usar também palito de churrasco. Mas se você não tiver, você usa. Olha, ele pode ser. Esse aqui é de pano, então se você fizer ele de pano, tá vendo? Você apoia, mas ele não cai. Ele não tem essa quedinha bacana. Ele vai ficar assim. Ele vai ficar coladinho e assim esparramadinho. Mas não tem nada não. Pode mandar assim pra mim também, se você não tiver o palito, tá? Então esse aqui é um paninho antigo. Quanto mais decorado, melhor. Se não tiver... tem um TNT que eu uso pra fazer algumas atividades. Pronto, usa o TNT, você pode decorar o pano TNT, fazer a sua própria estampa nele. Que eu desfiei, como ele é velhinho, ó, dá pra desfiar. Aí eu achei que fica mais interessante. Desfiando. Você vai recortar o rosto do boi. Aí, se for de iogurte ou de uma outra tampa qualquer, que você achar que possa fazer, de repente, uma embalagem que você possa encaixar. Então, seja a embalagem que você for, você vai colocar aqui o focinho e colocar os olhos. Não precisa ser desses olhos de fazer artesanato, não. Você pode fabricar, fazer o desenho do olho pequenininho no papel e recortar, tá bom? E o rosto, você vai desenhar o rosto do boi. Então, aqui você tem 2 exemplos, cortar e colar aqui na frente, tá bom? O importante é que você tem que deixar ele bem colorido e alegre. Então, você enfeita com fitas, você pode colocar fitas aqui no chifre. Você pode colocar miçanga, lantejoula. Então, se você não tiver muita decoração, esses panfletos de loja, ó, aqui eu já tenho verde, aqui eu já tenho laranja, aqui eu já tenho amarelo. Você corta uns círculos ou os quadradinhos e você vai colando aqui, enfeitando. Ou você corta uma tira e coloca aqui como se fosse uma fita, no papel ou no tecido, assim, uma fita, tá certo? Então, você pode fazer com material reciclado, não tem problema. Agora, capricha no seu bolo, tá? E mande pra mim. Tô aguardando. Beijo, um queijo e até a próxima.